Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a estrutura neurótica de personalidade e a estrutura psicótica de personalidade. Bom, o termo neurótico é designado para qualificar pessoas com alto grau de capacidade de funcionamento, apesar de sofrimento emocional. Freud observou que conflitos, impulsos, angústia fazem parte do funcionamento psíquico. E esse é o funcionamento neurótico. Freud observou que os conflitos que os pacientes neuróticos dele tinham, todas as outras pessoas que não estão em patologia, né, que não estão vivendo nenhuma doença psíquica, também têm. O que muda é a forma com que se lida com esses conflitos, com esses impulsos e angústias. Então, todos que conseguem funcionar, trabalhar, amar, se relacionar, apesar do sofrimento, sem perder o contato com a realidade, são neuróticos. O neurótico, uma das maiores características da neurose é que ele consegue manter o contato com a realidade apesar de todo o sofrimento e toda a angústia. Então, agora, um neurótico nunca perde o contato com a realidade? Não, um neurótico pode eventualmente ou pontualmente perder o contato com a realidade, mas esse estado não se mantém, não é o que é preponderante no funcionamento do neurótico, tá? Então, um neurótico, quando ele pode pontualmente perder o contato com a realidade, mas se ele é confrontado pela realidade, ele leva em consideração a realidade, tá? Então eu vou dar um exemplo. Um neurótico que está em casa à noite com medo, sozinho, pode escutar o barulho do vento batendo na janela e interpretar aquele barulho de forma distorcida pelo medo dele. Então ele pode achar que tem alguém entrando em casa, né? Mas se ele vai verificar, vai lá, olha, viu que não entrou ninguém, que não tem ninguém, ele vai pensar, bom, o vento deve ter batido na janela. Eu achei que tinha alguém entrando porque eu estava com medo, porém estava enganado, tá? Então, o neurótico, ele pode eventualmente, isso é um delírio, né? É distorcer um estímulo a partir do estado interno, tá? Então, houve uma distorção de realidade aí, mas quando ele é confrontado pela realidade, ele entende que foi algo dele, né? Ele leva em consideração a realidade. O neurótico ele tem um bom prognóstico na psicanálise, né? A psicanálise começou a partir dos pacientes neuróticos, né? Todos os pacientes de Freud inicialmente eram neuróticos, então ele atendeu histéricas, ele atendeu fóbicos, obsessivo-compulsivos, né? Que são patologias que fazem parte da estrutura neurótica. Já a estrutura psicótica é diferente. Na estrutura psicótica existe uma ruptura com a realidade. Existe uma grande dificuldade do psicótico em lidar com a realidade. Ele não sente que tem recursos suficientes para lidar com a realidade. Então, o que acontece com o psicótico? Ele se sente desintegrado diante da realidade e por isso ele precisa criar um mundo paralelo, né, que é o mundo do delírio, né? Ele cria um mundo particular, ele cria uma história de como as coisas são, porque ele não suporta a realidade tal como ela é. O psicótico, ele sofre intensas angústias de fragmentação, de perda de identidade. Ele não tem claro para ele quem ele é, né? Ele briga com o próprio corpo, ele não aceita o próprio corpo, né? Até um pintor famoso, o Van Gogh, ele cortou a própria orelha num surto psicótico, né? Então, o psicótico, ele se sente desintegrado, ele
ele não sabe, ele não tem um senso de continuidade, né? Por isso, por se sentir tão frágil assim e tão ameaçado de se desintegrar, que ele precisa delirar, alucinar, criar o mundo dele, para ele poder se sentir protegido, né? Então, o psicótico, ele tem delírios de grandeza, de onipotência, né? De controle, de que ele controla tudo, porque dessa forma ele consegue se sentir seguro. Isso não corresponde, esses delírios de grandeza, onipotência não correspondem à realidade, né? Mas é a forma que ele encontra de se sentir seguro. Naquela mesma situação que eu falei, né, do neurótico com medo em casa, né, o psicótico, ele pode ser confrontado quanto for pela realidade. Nada é suficiente para fazê-lo desacreditar no delírio dele, tá? Então vamos pegar aquele mesmo exemplo. Um psicótico em casa à noite com medo, escuta um barulho. Ele não vai achar que aquele... Se ele chegar lá e ver que não tem ninguém, ele não vai achar que ele que se enganou porque ele estava com medo. Ele vai encontrar alguma justificativa para o fato de não ter ninguém ali, dele não ter encontrado ninguém. Então ele pode dizer, a pessoa entrou, mas ela foi embora, a pessoa entrou, mas ela se escondeu, mas ela tá aqui me vigiando porque ela quer me pegar, porque ela quer fazer alguma coisa comigo, que são os delírios de perseguição, né, muito próprios do psicótico, né? Então, a realidade externa não serve para mostrar para ele que aquilo que ele pensou não corresponde à realidade. Não, ele acha que não, tinha uma pessoa assim, é que ela se escondeu, ela sumiu, ela subiu no telhado, ela tá escondida me vigiando, né? Então, o psicótico, ele perde contato com a realidade e ele não tem noção do estado dele, né? Então, assim, ele não acha que ele precisa de tratamento. Para ele, as coisas são daquela maneira. Já um neurótico em sofrimento busca por tratamento, né? Um neurótico com uma fobia, ele sabe que tem algo ali que está fora, que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado. Ele vai buscar tratamento para ele. Um psicótico não vai, porque ele perde, justamente porque ele perde o contato com a realidade, né? Outra diferença importante entre neuróticos e psicóticos é que, ao passo que o psicótico tem toda essa... não consegue ter um senso de continuidade da própria identidade, se debate contra ele mesmo, né? Não consegue aceitar. O neurótico não, ele tem uma continuidade na identidade dele, ele sabe que ele é ele. Mesmo que ele esteja se sentindo desencontrado, esteja vivendo uma crise existencial, ele sabe que ele é ele não perde a noção de continuidade da identidade dele, que ele é o mesmo que de ontem, de anteontem, de 10 anos atrás, né? Vivendo um momento diferente, vivendo conflitos diferentes, ele não perde essa noção. Já o psicótico não tem essa noção, né? Então, até pelo fato de ele se sentir tão frágil e vulnerável que ele precisa do delírio para ele poder se sentir seguro. É como se ele se agarrasse nesse mundinho de onipotência, de onisciência, de controle, para ele poder se sentir seguro diante da realidade que para ele é tão penosa, tão difícil de lidar. Bom, então é isso. Espero ter conseguido explicar. Expliquei de forma bem superficial, mas espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários abaixo.